Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho a sensação de tristeza, assim, nada contra o Nico Rosberg, eu acho que a gente já veio nos últimos programas falando sobre o merecimento dele e tudo mais, mas assim, meio que colocando no lugar do Lewis Hamilton, sabe? Problema na Malásia, sabe? Que não tem nada, não foi um erro dele, não foi ele que passou do limite, cometeu o erro, né? O motor deixou ele na mão e ele dá até aquele grito, né, no rádio que foi bem divulgado. E aí ele vem nas 4 corridas seguintes fazendo tudo perfeito, pole position, vencendo, dominando e mesmo você fazendo tudo o que pode, né? Você andando na perfeição, não ser possível e você perdeu o título, e competitivo como é o Lewis Hamilton. Então ficou esse sentimento de tristeza, assim, sabe? Do Rosberg podia ter feito um pouco mais nessas 4 últimas corridas, sabe? Tá, tinha um regulamento embaixo do braço, mas mostrar um pouquinho que era um pouquinho mais merecedor. Nada contra ele, realmente, mas assim, me colocando no lugar do Hamilton, me deu um sentimento ali, um pouquinho de tristeza, porque ele foi perfeito. Mostrou quem é realmente o tricampeão de Fórmula 1. Eu acho o seguinte, a respeito do... Eu não chego ao ponto do Raposo de ficar triste. Aliás, eu não fico triste nem feliz com nenhum dos dois, né? Eu fico feliz quando a corrida é boa. Mas eu acho o seguinte, a gente está analisando o Rosberg aqui, e eu ouvi algumas frases ao longo do programa que eu gostaria de ponderar sobre elas. Essa questão do merecimento, eu acho que não preciso nem entrar nela, né? Já foi falado aqui nos últimos programas, eu acho que os dois merecem, é claro, né? Não há injustiça, acho que as pessoas são muito tendenciosas quando colocam apenas os problemas mecânicos do Hamilton como um fator do título mundial. É claro que influenciou, né? É claro, eu disse no programa passado, e vou reforçar aqui, a questão do Hamilton já, mas claro que pesou muito. Se não fosse essa, se não fosse aquela, o CIA, é impressionante como o CIA é um elemento de discussão para as pessoas, né? Agora, as largadas do Hamilton também foram esquecidas por muitos, né? As largadas, o número de vezes em que o Hamilton largou mal, como na Itália, como em Singapura, como no Japão, uma largada horrível, isso são deméritos dele, claro. Você pode haver ali uma questão de equipamento, de adaptação, a questão nova das largadas, enfim. Aliás, eu já disse isso aqui esse ano e repito, é um campeonato mundial decidido mais pelas largadas, para mim, do que pelas quebras. A preponderância das largadas nos resultados das corridas foi enorme, mas muito grande mesmo, e nisso aí reside o título mundial do Nico Rosberg. Agora, pouca gente se lembra que o Nico Rosberg foi punido por uso de rádio na Inglaterra de uma regra que depois foi abolida, que depois outros puderam fazer, o que ele não pôde. Tudo bem, outros também não podiam quando ele não podia, mas efetivamente ele tomou uma punição que depois deixou de ser punível, ou factível de punição, como diria o outro. Então, se a gente querer, se o ouvinte quiser entrar corrida por corrida, a gente vai entrar. A gente vai corrida por corrida. Mas vou procurar evitar, porque a gente vai ter programas aí mais pro final do ano que a gente vai poder também entrar nos assuntos da Fórmula 1. Mas Campos. Diga. Vou só falar uma coisa aqui. Ambos são campeões, né? Agora temos o Rosberg campeão também, ambos são campeões, ou seja, ambos são pilotos campeões mundiais de Fórmula 1. O carro é o mesmo para ambos, certo? Num sistema de condições tão parecidas como essa é a disputa que o fã quer ver, né? Pessoas em carros iguais disputando para ver quem é o melhor. Às vezes o melhor pode não vir só em pilotagem, pode vir em adaptação também. O carro é o mesmo. A dificuldade que o Hamilton teve para largar, que levou até ele a rever o sistema de embreagem, tu trocou luva, usou uma luva sem costura que o Rosberg já usava e tal, mostra que o outro piloto se adaptou um pouco mais rápido. Havia uma adversidade ali e o outro piloto se adaptou mais rápido. E nessa daí ele levou pelo menos umas 3 corridas em largada. Aí o que se pode fazer? Eu acho que se define nos detalhes, é isso mesmo, entendeu? Vai acabar se definindo num campeonato tão separado como o desses 2 carros aí, da Mercedes, acaba que tem que se decidir em algum detalhe. Isso. E nessa daí o Rosberg levou. É isso, exatamente, você está indo na mesma linha que eu, é justamente isso, é o mérito do Rosberg de ter feito, porque as pessoas estão colocando só a quebra como um fator decisivo. A quebra é um fator decisivo, jamais eu negarei, né? E aliás, chego aqui ao ponto de repetir o que falei a semana passada. Para mim, não venceu o melhor piloto.
de 2016. Não é questão de Hamilton melhor do que o Rosberg, essa já está absolutamente ultrapassada e batida. Não há nem discussão. Hamilton e Rosberg, até o Rosberg, como vocês já citaram aqui na edição, reconhece que ele não é mais piloto. Mas nem em 2016 ele foi mais piloto, na minha opinião, do que o Hamilton. O Hamilton, para mim, foi mais piloto. O Hamilton, para mim, merecia mais o título. O que não quer dizer, frase que eu usei na semana passada, que o Rosberg também não merecia. Eu prefiro olhar pelo seguinte lado. O quanto é raro, é isso que vocês abordaram também, o quanto é raro um número 2 ganhar. E o número 2 que eu digo em termos de qualidade. Eu discordo dessa questão aí de que o Rosberg era visto como número 2. Eu acho que ele nunca teve essa imagem de número 2. Talvez no Brasil, porque às vezes a gente pensa que o que é imagem no Brasil é imagem no mundo. O Rosberg nunca teve a imagem de um número 2 como eram aqueles outros que a gente já citou aqui. Absolutamente números 2 mesmo. Né? Fadados a serem subalternos. Não, a questão do Rosberg era técnica. Ele não superava o Hamilton, não superou 2014, 2015, porque não teve velocidade para isso. É diferente daquele que tem um contrato para ser o número 2. Rosberg não. Se você analisar o Rosberg na Mercedes, né, até antes dessa era dominante, o que o Rosberg fez com o Schumacher, né, se houvesse número 2 ali, aquilo teria sido impedido ali nos bastidores. Né? Se você olhar a classificação de 2013, ou o número de vitórias em 2013, você vai ver lá, Hamilton 1, Rosberg 2. Corridas vencidas em 2013, um ano em que a Mercedes ainda não era a Mercedes de hoje, mas está lá, na história da Fórmula 1, Rosberg 2 vitórias, Hamilton 1. Então eu não acho que o Rosberg era um cara, tinha essa imagem no mundo de número 2, não, tinha a imagem no mundo de um cara que chegava em segundo. É diferente chegar em segundo de ser carimbado como número 2, mas mesmo sendo o segundo nos últimos anos, ele conseguiu uma coisa rara, mas muito rara. Talvez a gente tenha que buscar até lá em 1950 para pegar esses casos de um piloto conseguir reverter o jogo para cima do companheiro de equipe. É ótimo para a Fórmula 1, concordo muito com o que o Varela falou. É ótimo para a Fórmula 1 ter um novo campeão, porque o ano que vem já começa com outro clima, um terceiro título do Hamilton seguido, daria à Fórmula 1 aquele sentimento de estamos de volta a uma era de novo, foi Schumacher, foi Vettel, vem Hamilton. Não, ótimo que tem essa quebra. Ótimo para a Fórmula 1 que tem essa quebra. Agora, ponderado tudo isso, que fique registrado. Nem o melhor piloto de 2016, para mim, ele foi. Merece, demonstrou postura, demonstrou evolução, que foi a palavra que eu escolhi para defini-lo. Foi ótimo vê-lo. Eu não fiquei triste como Raposo, pelo contrário, fiquei felicíssimo de vê-lo chorar. De vê-lo chorar, que é uma coisa que mostra como ele segurou, como era aquele discurso pronto dele, era falso. Né? De não, eu não penso em campeonato mundial, eu penso corrida após corrida. Não, é claro que... Mas eu não fiquei triste com o título do Rosberg. Eu fiquei triste com a perda do Hamilton. Não sei se consigo me fazer entender, não, mas assim, eu me colocando no lugar do Hamilton, eu me sentiria muito triste, muito frustrado, saber de que fiz tudo, mostrei, provei para o mundo da minha capacidade e mesmo assim não estava nas minhas mãos e não consegui. Mas assim, é excelente o Rosberg ser campeão. Eu acho que mereceu, valeu a pena. Mas a forma que foi decidido e como chegou lá me deixou um pouco triste no final. Mas não tem nada. No final das contas, sim, tudo bem. A forma, eu concordo. Você eu me coloco no lugar do Hamilton. Você está falando como eu falei do boxeador. É o boxeador que ganhou, mas ganhou totalmente enquanto o outro espancava. Tem essa sensação também, claro, nenhuma discordância nesse ponto. O resultado em si, igual eu falei, vê-lo chorar, vê-lo dar entrevista e colocar as mãos no rosto, ele parou a entrevista para colocar as mãos no rosto, mas não é no sentido de chorar, não, é no sentido de na hora que ele estava descrevendo a prova. Isso eu achei sensacional. Tem uma entrevista dele, que na hora que ele começa a descrever a prova, ele começa a falar não, ele começa a olhar pro chão e fala assim, não acredito, nossa, foi muito, eu não acredito que eu passei por aquilo. Né? E aí você vê que é autêntico, né, dele fazer assim, porque ele começa a perder a paciência, ele treme, chega a ficar trêmulo. Né? Quando ele relembra, e aí eu quero entrar na corrida, tá, gente? Nós não entramos na corrida, mas vamos entrar, né, na corrida do Rosberg, mas nós estamos falando do campeonato, daqui a pouco nós vamos falar da corrida, até porque eu quero ouvir a Bárbara, que também tá pedindo a palavra. O merecimento do Hamilton é maior? Não há a menor dúvida. E eu se eu fosse o Hamilton, o Raposo está se colocando no lugar do Hamilton, tinha que estar feliz. Porque saiu com... É o vice-campeão mais... campeão, talvez, se a gente puder colocar um clichê. É o vice-campeão com maior moral. Não vou chamar de campeão moral, não dá certo. Mas é o vice-campeão com a maior moral
dos últimos tempos na Fórmula 1. Agora, que o título mundial, que vê o Nico Rosberg ser campeão, e chorar e lembrar do pai, e, enfim, ter toda aquela festa, e a equipe, impressionante como a equipe, né, vibrou mais do que o normal, enfim, até pelo fator novidade de tudo isso, eu acho que foi ótimo para a Fórmula 1, numa era das mesmices, né, como muito bem colocou o Varela, numa era da repetitividade, numa era das eras, que eu costumo dizer, né, a Fórmula 1 vive a era das eras, porque Ferrari, depois Red Bull, é uma chatice. É ótimo ver que pelo menos um pouquinho, já que a era Mercedes já está instaurada, pelo menos não foi o mesmo piloto que ganhou. Não, o que eu ia falar do Rosberg é porque, né, rolaram os boatos, eu sempre coloco boatos porque eu nunca sei quando é verdade ou não, do Eccleston falando que seria ruim para a Fórmula 1 se o Rosberg fosse campeão, que o Hamilton é mais vendável, isso e aquilo, mas foi muito legal por esse paralelo, né, de ser o segundo filho de campeão a ser campeão, e eu acho que é um marketing super legal para a Fórmula 1, dá para se explorar isso de tantas maneiras, né, eles que adoram bater nessa tecla do marketing da categoria, de que tem que mostrar mais as coisas, então eu acho que foi uma sacada assim do Rosberg ter sido campeão, que dá pra fazer esse paralelo pelo vídeo já que ele divulgou, que eu já comentei, pelas questões da proximidade com a família. Então acho que eles podem explorar bem essa imagem e quem sabe, né, fazer com que as pessoas voltem a ficar um pouco mais de olho na Fórmula 1. Não sei, às vezes pessoas mais velhas que às vezes não assistiam mais, mas lembram do Keke Rosberg, aí vão falar, pô, o filho dele ganhou, vou assistir. Então acho que sempre pode ter aí um gancho de oportunidade. É verdade, é boa. Eu só deixo mais um pensamento pro Rosa também falar, o Varela também quiser completar. Que eu ia dizer no último comentário, acabei esquecendo. Num esporte num esporte que cada vez é menos esporte, é mais técnico do que tudo, e a repetição de resultados é uma coisa enfadonha, é ótimo, o Raposo, já que você está com essa sensação, é bom parar e pensar que por mais que o melhor não tenha ganhado, é uma coisa do esporte. Tantos esportes não acontecem esse tipo de coisa. Um dia dá errado para um, né? Um dia dá errado para outro, o outro consegue ganhar. É um pouquinho a Fórmula 1, foi um pouquinho olímpico. É um pouco de simpatia minha com o Hamilton. Foi o que aconteceu. Não, sim, total. Mas é isso aí, concordo com você. O Hamilton, eu vou falar uma coisa do Hamilton para vocês. Eu tenho dúvidas se quem era melhor. Se quem é melhor ou foi melhor, já que são pilotos de épocas diferentes. Hamilton ou Alain Prost. Eu fico na dúvida quem é melhor. Eu acho que o Hamilton está à frente. Um título do Hamilton acaba com essa discussão, né, que seria o 4x4, mas com genialidades diferentes. E eu estou falando isso, gostaria de deixar claro, porque no Brasil a gente tem que falar isso, que sou um fã absurdamente incondicional do Alain Prost. Acho um gênio, pilotaço, virou várias eras, carregou a Renault no começo, conseguiu brigar com o Lauda, brigou com o Senna. Um absoluto gênio. Porque no Brasil a gente tem que fazer essa ponderação, porque o Brasil nunca entendeu, a imprensa brasileira jamais soube mostrar o Prost o que ele era. Era muito melhor mostrar o Prost vilão do que o Prost super piloto. Mas o Prost era um super piloto, não era um vilão. Ele era um super piloto, né? Em vilão, talvez ele empatasse com o Senna, se talvez até perdesse, em termos de certas artimanhas e vilanias. Mas eu fico na dúvida, para vocês falarem também, se quem é mais piloto, Hamilton ou Prost. Ou seja, só de eu ter essa dúvida, eu já automaticamente coloco o Hamilton onde ele, na minha visão, está sem nenhuma dúvida, que é entre os 5 maiores pilotos da história da Fórmula 1. Né? Apesar dessa afirmação ser muito arriscada, que você não pode pegar ali Jim Clark, Juan Manuel Fangio, não vi esses caras pilotar. Enfim, os 5 que eu vi pilotar, então, para ficar mais dentro da realidade. E o Rosberg foi lá e ganhou desse cara. O quanto que é legal isso, e é raro, nós não vamos ver isso. Eu não acho que nós vamos ver isso de novo. Eu acho que o ano que vem, porque um campeonato sempre interfere no outro, né? O que acontece no campeonato muda a motivação, muda a cabeça, muda a equipe, enfim, muda mecânico, tem essa história também. Eu acho que o Hamilton, ano que vem para destruir, para ser campeão no meio do ano. Espero estar errado, mas eu acho que como o Weber foi raro brigar pelo título no ano, eu acho que vai ser raro também. Tomara que eu esteja errado. Você falou aí num ponto interessante. Aí agora entra numa questão quase sem fim, né? Uhum. Você falando do Prost aí, e eu tô me lembrando o GP que eu fui em 2001, se eu não me engano. Eu fui de 2000 a 2001 em Interlagos, eu tava no setor A. E tinha a Prost GP naquele ano, né? Ele tava com a equipe própria. E quando você tá ali no setor A, o final do grid fica... Você vê o final do grid, os carros ficam em frente à parte mais de lá do setor A.
E aí o Prost apareceu ali do lado de um dos carros dele, com um laptop, aquele fone, pra dar uma checada no carro. Aí quando a turma viu o Prost, começou a gritar, né? Aquele olê, 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 olá, Senna, Senna. O pessoal começou a gritar claramente, provocando o Prost, né? Aí você sabe o que ele fez? Ele ouviu, tirou o fone, largou o laptop, veio até a grade e se abaixou, fez uma reverência. Botou a mão para trás como um pianista que termina de tocar numa peça. Ele abaixou e fez uma reverência. Sim. E bateu uma própria palma, agradecendo, concordando com a plateia. Aí nego foi ao delírio, né? Começaram a gritar o nome dele lá e tudo. Então eu acho que isso é exatamente o que você falou. Teve muita vilania da mídia em cima dele, e isso demais. Nós entramos nisso aí, nós todos aqui entramos nessa daí. A mídia, ela tinha uma força muito grande naquela época, ela era única. Hoje a gente pode ler em vários locais, mas éramos meninos, né, Varela? Éramos meninos. Exatamente, éramos meninos, né? Aquela coisa União Soviética, Estados Unidos, Senna, Prost, tudo era dicotomizado, né? Os filmes. Então, naquele momento ali, foi meio que uma redenção daquele público com ele e vice-versa. E eu sempre achei o Prost um grande piloto. João Ramírez falava isso. Ele falou que o Prost, ele era um cara que ele não tinha muito o Senna era muito focado no que ele fazia, era meio que doente naquilo ali. Ele disse que o Prost gostava do carro perfeito, tunadinho no ponto para ser veloz. Quando o carro tava assim, não tinha quem pegasse, nem o Senna. João Ramírez falou isso. Ele, se você der o carro do jeito perfeito que ele gosta, nem o Senna pega. Mas qual é o problema? O problema é que é muito raro você ter o carro perfeito. A pista muda, a temperatura muda, uma mola você escolheu um pouco errado e tudo. E num carro imperfeito, em condições não ideais, o Senna se adaptava melhor. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é o ponto do Nêmesis. É aí que reside os grandes campeões. Você não consegue avaliar muito um campeão, a capacidade de um piloto, se ele não tiver um Nêmesis, se ele não tiver um rival, se ele não tiver alguém à altura. A gente fica meio perdido de referencial. Exatamente. Ver o Rosberg ganhando do Hamilton, coloca dentro da cabeça do Hamilton um Nêmesis na própria garagem. Ele, do meu lado tem um cara que ganhou de mim no mesmo carro. Não interessa, porque com o tempo a gente vai esquecer que eu tive problema com a embreagem e tal. Lembra-se somente que Rosberg foi campeão. O próprio Hamilton vai lembrar disso, que o cara foi campeão. Então, trazer um Nêmesis desse para dentro da garagem pode abrir um leque de possibilidades ano que vem gigantesco. Certo? Ainda mais que nós vamos ter mudança de regulamento e tudo e tal, e não sabemos como vai estar a distribuição de forças. Voltando à polêmica, né? Eu acho que não vai adiantar de nada, porque a tecnocracia aerodinâmica continua. Era essa deixa que eu queria puxar da Babi. E vai piorar. Né? Vai piorar. Quer piorar. Exatamente. Você tá no meu time. Isso. Eles fizeram o certo e errado, né? Eles aumentaram a aderência mecânica com aqueles pneus grandes ali, eles, estão no caminho. Aí aumentaram a aerodinâmica também. Qual é o sentido disso? O carro tem que escorregar, ele tem que frear antes, ele tem que escorregar, tem que fazer curva de lado, você tem que errar, senão se a aerodinâmica segura o carro para você, como é que você vai ultrapassar? Ô Varela, eu cunhei uma frase aqui esse ano que eu não esqueci, que eu carreguei até hoje. Se há de concordar comigo, eu não sei se você ouviu, enfim, foi no meio dessas edições todas ao longo desse ano, que é o carro de Fórmula 1, ele não deveria ser projetado para cortar o ar com perfeição, ele deveria ser projetado para cortar outro carro com perfeição. Se eles tivessem esse fundamento na memória deles, na cabeça deles, a Fórmula 1 estaria caminhando para outro lado nessa virada 2016, 2017. Eles podem até acertar, eu torço para que eles acertem, pode ser que acertem, eu não posso cravar aqui que vai dar errado, não terei essa presunção, mas que eles estão tomando um caminho que não é o caminho, tecnicamente não é o caminho correto, que não é o caminho ideal, certamente não é, a gente já falou disso muito aqui esse ano. Enfim, eles estão deixando o carro mais dependente do ar ainda, que é o grande problema que eles enfrentam, que a gente já cansou de falar aqui, né? Tomara que pelo menos um dos grandes problemas, que é a questão dos materiais do carro, que não resistem a estar atrás de outros, eu acho que isso não vai mudar, mas enfim, a esperança é a última que morre, não é isso, Raposo? Não é assim o clichê? Você que é um cara que gosta de clichês? Mas morre no fim. Eu só queria falar uma coisinha rapidamente, só pra... Eu também queria falar uma coisa rapidamente, mas... Só pra matar o assunto do Prost.
Se alguém souber, eu procuro pelo submundo afora e não acho. Eu queria, o Varela, um especial sobre o Prost. Assistir uma carreira do Prost assim, passada limpo, como já exaustivamente assistimos o Senna. Eu não consigo achar. Se alguém um dia achar, por favor, mande aqui pro café o link, endereço, o arquivo, enfim, porque eu queria ver a fase, inclusive a fase da Renault, que é a fase antes da McLaren, que é a fase em que ele brigou, foi vice-campeão do mundo, enfim. Mas sugiro isso pro ouvinte, eu tenho certeza que muitos ouvintes mudariam de opinião ao ver esse especial, que eu procuro, mas não encontro. Eu pesquei, você falando há pouco tempo atrás. Primeiro eu queria falar que eu não entendi muito a comparação do Hamilton com o Prost, porque ou minha memória está me pregando uma peça, ou os dois tinham estilos meio diferentes. Não, sim, completamente. Não, completamente. Talvez o Hamilton merecia ser comparado com alguém com um estilo mais parecido, mas... Não. A comparação que eu fiz de quem é melhor, não é quem, não é um seguindo o estilo do outro. Eu me pergunto quem é melhor no final das contas, entendeu? Entendi. Eu já desisti de listas, eu fujo de todas as listas possíveis, porque eu acho muito teórico. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo fazer lista. Sem dúvida. Eu não fiz lista, só pra deixar claro. Eu só coloquei os dois aqui numa dúvida minha, tá? Eu não fiz lista, desculpa. Se bem que eu falei dos 5 melhores. Quem tá fazendo lista lá no chat é o Josué, porque ele falou assim que ele não coloca o Hamilton nem no top 15. Eu falei, então manda seu top 15 aí, que agora eu quero saber quem são seus pilotos favoritos. Manda, você foi ótimo. Eu quero ver esse top 15 do Josué, que não entra o Hamilton. Entra quem nesse top 15? O Emerson tá entre os 10 dele, mas não tá o Hamilton.